Olá, eu sou a Tami do Literatami e esse é o vídeo sobre as minhas leituras dos meses de março e abril de 2018. Eu comecei o mês de março lendo o livro De Duas Uma, do mexicano Daniel Sada. Esse é um livro publicado pela editora Todavia e a proposta dele é trazer um romance curto. Na verdade, eu diria que é mais uma novela que traz duas irmãs gêmeas idênticas que vão se aproveitar do fato de serem muito parecidas, assim, sem nenhum traço físico que as diferencie, para enganar as pessoas, digamos assim. O que eu achei é que essa é uma premissa muito legal, assim, embora pareça meio clichê, já bastante usada, eu acredito que dá para aproveitá-la de modos muito interessantes, dá para criar várias situações bacanas, mas não foi isso que aconteceu aqui. Eu acho que a premissa do livro é muito legal, mas o autor não a desenvolveu muito bem. Eu senti que o livro fica um pouco cansativo, mesmo sendo desse tamanho, então talvez fosse o caso de ele ser um conto e não uma novela, talvez seria melhor. E ele também o autor vai tentar usar uns maneirismos linguísticos, vai tentar criar umas coisas diferentes na pontuação, no uso das palavras, que eu particularmente achei bem desnecessário. Eu achei que ele foi um pouquinho forçado, assim, porque existem autores que usam muito dos recursos linguísticos para enriquecer o texto e para criar uma coisa única, como é o caso, por exemplo, do José Saramago, que abusa da pontuação como ele bem entende, mas no caso do Saramago eu acho que isso funciona super bem e aqui não foi o que aconteceu. Então, embora o livro tenha uma premissa muito legal, eu acho que ele não foi muito bem aproveitado, mas com certeza é uma leitura que vale a pena, porque o Daniel Sada é um autor que eu não conhecia e a Todavia veio publicá-lo, então, um autor mexicano que eu acho sempre muito legal a gente sair da nossa zona de conforto literária e conhecer outras coisas, além daquilo que é sempre falado. Foi o caso aqui do De Duas Uma. Depois eu li um livro que foi uma das melhores leituras do meu ano, que foi o Hibisco Roxo, da Chimamanda Ngozi Adichie. Da Chimamanda eu só tinha lido Sejamos Todos Feministas, que foi um discurso que ela deu e depois foi transformado em um livreto. E eu só posso dizer que eu amei Hibisco Roxo. Hibisco Roxo vai trazer a história de uma menina chamada Cambile, que vai ser a protagonista aqui. E o pai dela é um líder político da região onde ela mora, na África. Eu me esqueci exatamente em qual país, porque eu sou assim, né? Eu esqueço as coisas todas. Mas o pai dela vai ser um líder político e também, de certo modo, um líder religioso, na medida em que ele pratica fervorosamente a sua religião e acaba servindo de exemplo para os outros praticantes. Mas, embora o pai dele seja um modelo exemplar para a comunidade enquanto líder, dentro de casa não é bem assim que as coisas funcionam. A família dela tem uma relação muito conturbada uns com os outros por conta do comportamento ditatorial do pai, e a gente vai acompanhar de que maneira a Cambile, numa idade ainda da infância, vai lidando com esse caráter dúbio, no mínimo, do pai dele, com essas complexidades que formam a identidade humana e com a maneira com que ela se sente em relação ao pai, porque ela tem um sentimento muito forte de admiração, mas ao mesmo tempo ela censura alguns tipos de atitude dele, que são atitudes que magoam a Cambile, a família dela, enfim. E o mais bacana aqui é, com certeza, perceber quão notável é o desenvolvimento dessa personagem. Ela é uma personagem fantástica, que nos convence mesmo como se fosse alguém que de fato existiu. A Chimamanda é uma excelente escritora, ela sabe construir a narrativa e colocar cada elemento no lugar perfeito para que a gente fique super cativado pelo livro. Eu amei muito, com certeza vai ter vídeo aqui no canal e com certeza vale a pena ler a Chimamanda. Eu acho que qualquer que seja a sua idade, qualquer que seja o seu gosto literário, esse é um livro que se adapta a todo tipo de leitor. Então, não sei o que você está esperando se ainda não leu a Chimamanda, porque eu também esperei muito e foi só o que eu me perguntei, nossa, porque eu não li a Chimamanda ainda. Quero ler tudo dessa autora maravilhosa.
Depois, pelo Kindle, eu li a peça Phèdre, do Racine. Eu estou fazendo uma matéria de teatro francês na faculdade, então vai aparecer bastante teatro francês por aqui durante esse semestre. Essa é uma peça do teatro francês clássico, que é uma tragédia que vai recuperar a figura da Phèdre. A Phèdre é uma figura bem conhecida no imaginário ocidental. Ela é irmã da Ariadne, eu acho que o nome dela é Ariadne, que foi aquela moça que deu o fio de Ariadne para que o Hipólito, se eu não me engano é Hipólito, saísse... Não é Hipólito. Enfim, para que o moço que foi tentar matar o Minotauro conseguisse sair do labirinto do Minotauro. Então ela que salva esse moço porque ela é apaixonada por ele, mas acontece que quando ele sai de lá, ele não se casa com a Ariadne, ele se casa com a irmã da Ariadne, que é a Phèdre. E nessa tragédia francesa, que é esse teatro, o que vai acontecer é que a Phèdre vai se apaixonar pelo filho do marido dela, que é o seu enteado. Então, né, tragédia no teatro, principalmente tragédia grega, e como esses personagens têm origem na mitologia grega, a tragédia sempre vai ter, assim, essa coisa exagerada de uma situação que é muito dramática, e eu gostei demais de acompanhar o que vai acontecendo ali com as personagens no teatro. Eu acho que é uma peça super tensa e que eu gostei demais de conhecer, principalmente porque o Proust, no Em Busca do Tempo Perdido, fala bastante da Phèdre, o personagem dele, que é como se fosse um personagem autobiográfico, né? Ele tem muita influência da Phèdre. A Phèdre, ele vai assistir a peça do Racine várias vezes e ele é encantado por ela, então eu tava já super curiosa para conhecer mais da história. Adorei ler, eu acho que é uma leitura que super vale a pena também. E claro, se for possível assistir a uma apresentação da peça, também vale a pena muito. Depois eu li um livro de contos bem curtinhos de literatura brasileira contemporânea, que é o Interrompidos, da Ale Mota. A Ale é uma querida que me mandou o livro dela para que eu lesse. A orelha do livro foi escrita pelo Carrascosa e dá pra perceber que eles têm um tipo de escrita bem parecido no que diz respeito à concisão do conto. E eu gostei demais de ler esses contos aqui. O nome deles é Interrompidos Não Por Acaso. Muitas das narrativas são interrompidas no meio mesmo, a gente fica sem saber o que está acontecendo. Mas eles são contos muito potentes, eles têm uma força dramática também, bem poderosa. São situações assim que a Lê soube criar, que com certeza são situações que vale a pena escrever, sobre as quais vale a pena escrever. E ele é um livro publicado pela editora Reformatório, uma editora independente que eu gosto muito. E eu espero fazer um vídeo pra vocês ou um texto em breve sobre esse livro, porque literatura contemporânea, brasileira, escrita por mulheres, de qualidade, sempre vale a pena divulgar. Então fica aqui a dica. Pra quem quer uma leitura rápida, eu li em uma sentada esse livro. Também é do tipo que a gente não para de ler até acabar. Porque, como eu falei, são histórias bem concisas e bem... com uma temática super interessante. Então, muito obrigada, Lê, por ter enviado. Eu adorei conhecer o seu livro de estreia. Aí eu fiz uma releitura de um dos meus livros favoritos da vida, que é 1984, do George Orwell. Eu li este livro, reli, porque eu ia fazer uma leitura conjunta com o meu primo, que mora lá no Chile, e ele queria ler junto comigo, só que ele acabou não lendo e eu li. Enfim, o que eu posso dizer é só que essa releitura apenas reafirmou o lugar de 1984 como a minha distopia favorita, dentre as distopias clássicas, as que eu já li, que foram Admirável Mundo Novo, Fahrenheit 451, eu acho que tá faltando alguma, mas... Laranja Mecânica e 1984. 1984, com certeza, pra mim, é a melhor de todas. Ele vai trazer, então, um mundo distópico, ditatorial, em que as pessoas são sempre vigiadas pelo grande irmão. Então existem as como é que é? Esqueci o nome do... Ai, gente, que horror. Bom, existem televisões ali que assistem a tudo que tá acontecendo na casa das pessoas, e elas podem ouvir tudo que é dito. E o personagem principal aqui do livro, que é o Winston, ele faz parte do partido, que é o partido que tá liderando ali, é a maioria política
do estado onde ele mora. O mundo é dividido de outra maneira, não é como a gente conhece, e existem 3 continentes que estão sempre em guerra, mas pela manipulação da mídia a gente não sabe quem tá em guerra com quem de verdade, porque eles mudam o tempo inteiro e apagam os dados históricos, então eles eliminam a história, qualquer fonte histórica. Eles têm um controle total do Estado e dos membros do partido. Existe ali o proletariado, que tem um outro nome aqui, porque existe um idioma novo, que é a nova fala, que traz novas palavras e nas quais eles devem falar. O vocabulário também sofreu uma redução drástica para que se evitem palavras de cunho ideológico ou palavras que possam ter uma ideia subjetiva, enfim. Há muito o que falar sobre esse livro. Eu quero gravar um vídeo porque ainda não tem vídeo sobre ele aqui no canal. E eu só sei que é um livro muito forte, é um livro maravilhosamente escrito. O George Orwell sabe com certeza escrever de uma maneira impecável. E também é um livro que eu acho que vale a pena todo mundo ler. Ele é um livro razoavelmente grande, mas que é aquele tipo de livro que tem que ter numa biblioteca fundamental, sabe? De literatura mundial. Então eu amei fazer essa releitura, principalmente depois de tanto tempo que eu li e com o que anda acontecendo aqui no mundo, né? Em um panorama político, no panorama político mundial, não apenas brasileiro. Então foi muito interessante para poder aguçar um pouco mais o meu olhar crítico em relação à política. Enfim, é uma leitura, uma releitura sempre, sempre válida. Eu amei muito relê-lo. Depois eu fiz uma leitura rápida do 4º volume das tirinhas do Macanudo. O Macanudo é um quadrinho criado pelo Liniers, que é um quadrinista argentino. E eu amo, assim, eu gosto demais dos traços dos personagens que o Liniers cria, das temáticas abordadas nas tirinhas. Eu simplesmente adoro passar o tempo lendo Macanudo. E aqui no Brasil existe uma série de 7 livros com as tirinhas, de reunião das tirinhas do Liniers. Por enquanto são 7, mas eu acho que vai vir um 8º logo logo. E ele é publicado pela editora Zarabatana Books e eu adoro ler um por ano, mais ou menos assim. E claro, voltar a eles quando me dá vontade de ter contato com as personagens. Também, o Liniers também tem redes sociais como Facebook, Twitter, que eu adoro acompanhar porque sempre, todo dia, acho que sai uma tirinha nova por lá, então também é bem bacana pra gente ficar de olho no que ele tá produzindo. E é isso. Aí eu li mais 2 peças francesas. A primeira delas foi L'École des Femmes, que é a Escola de Mulheres do Molière. Eu não tinha lido nada do Molière e eu achei muito legal essa peça, porque é uma peça de comédia francesa e ela vai trazer um personagem que sabe, ou pelo menos acredita, que todas as mulheres casadas eventualmente trairão seus maridos. E ele morre de medo de ser corno. É essa expressão que o Molière vai usar. Ele morre de medo de ser corno, ele quer casar, mas ele não quer ser traído. Então o que ele faz é, quando ele tem aproximadamente uns 20 anos, ele conhece uma menininha órfã que tá vivendo ali em condições precárias, de 4 anos, e ele pega essa garota para criar, para dar a ela uma educação que na verdade não é bem uma educação. Na verdade o que ele vai fazer é moldar o comportamento dessa moça. Ele vai mandar essa menininha pro convento para que ela seja criada para ser uma mulher burra, que não saiba como ardilosamente trair um provável marido que ele espera que seja ele. Então quando essa moça cresce, acho que quando ela faz 16 anos, ele a libera do convento para que ela se case com ele. Mas, como é uma comédia, as coisas não vão dar muito certo e é muito legal a gente ver esse personagem se ferrando, porque ele é um personagem péssimo, ele é super misógino e, cara, eu adorei, assim, foi uma peça que eu amei ler e eu também queria muito assistir a uma apresentação dessa peça. Com certeza vale a pena ler, foi a primeira vez que eu li o Molière e adorei essa escolha. E a segunda peça que eu li também foi Lucrécia Borgia, do Victor Hugo. O Victor Hugo é um dos meus autores preferidos, autores franceses, mas autores, assim, do mundo. Eu não tô mostrando aqui o livro porque eu li no Kindle, mas essa é uma peça também trágica, mas um pouco menos tensa do que Fedra, do Racine. Essa peça vai trazer, então,
como protagonista a Lucrécia Borgia, que faz parte de uma família tradicional que é muito conhecida por cometer muitos crimes. Eles são assassinos, eles são ladrões, mas eles têm muito poder político. Então ela é uma rainha, ela é considerada uma rainha, Lucrécia Borgia, e ela é casada com um rei, né? E em paralelo a isso existe a história de um outro personagem, e é um personagem que odeia Lucrécia Borgia porque a sua mãe, ele é um personagem que não conhece seus pais, mas ele recebe cartas da sua mãe, ele não sabe qual é a sua origem, ele recebe cartas da mãe que dizem que eles não podem se encontrar por conta da família Borgia. Então ele odeia a Lucrécia Borgia e eventualmente esses personagens vão se encontrar, as vidas deles vão se cruzar e o que decorre daí é algo digno de Victor Hugo mesmo. Esse homem é fenomenal na criação de histórias, principalmente no que diz respeito a criar personagens miseráveis. Não à toa o livro da obra-prima dele é chamado Os Miseráveis, então enfim. É um livro que muito vale a pena ler. É uma peça, na verdade, que eu também gostaria de ver encenado, mas mesmo enquanto peça, enquanto texto teatral, ele é repleto de descrições. É uma peça um tanto quanto diferente das outras que eu já li, porque o Victor Hugo descreve bastante o que está acontecendo, enfim. Gostei muito e também é uma leitura recomendada. E por fim, mas não menos importante, eu finalmente li esse calhamaço aqui, Os Luminares, da Eleanor Catton, que estava na minha lista de 12 livros para 2017, mas eu só consegui ler agora. E esse também é um outro livro com uma premissa sensacional. Ele vai falar do período de 1866, que é a época da corrida pelo ouro, né? E ele vai se passar ali na região da Nova Zelândia. E ele vai trazer personagens, muitos personagens, que vão, de certa maneira, ter alguma relação com um crime que ainda não foi solucionado. E esse crime, ó, então aqui tá o tamanho dele, ele é um livro gigantesco. E o que vai acontecer é que este crime vai sendo aos poucos revelado, os detalhes desse crime. Na verdade é mais de um crime, né? São vários crimes que culminam em um principal. Esse crime então vai ser mostrado pra gente, revelado pra gente de acordo com o movimento dos astros. Então ele é um livro que tem muito a ver com astrologia. O nome dos capítulos é tipo, vou procurar um aqui. E eu adoro astrologia, então foi por isso que eu tive vontade de ler mesmo, assim, porque eu achei super bacana a ideia de uma narrativa que se organizasse, que uma das condições para a narrativa se organizar fosse o movimento astrológico. Então, por exemplo, uma esfera dentro de outra esfera, aí Mercúrio em Sagitário. Então as coisas vão acontecendo de acordo com a posição dos astros no céu. Eu gosto de astrologia, mas eu não sou a pessoa que mais manja no mundo. Então eu acho que a leitura poderia ser mais proveitosa caso eu soubesse o que significa cada uma dessas coisas, por exemplo, Mercúrio em Sagitário. Como eu não sei, o que eu senti foi que há muitas informações aqui que poderiam ser eliminadas sem qualquer tipo de prejuízo à narrativa. Eu achei que as coisas ficaram arrastadas em muitos momentos, muitas descrições talvez desnecessárias, e olha que eu sou a pessoa que ama Proust, então assim, não é qualquer tipo de descrição que me desagrada. Só que, como eu disse, isso pode ter a ver com o fato de eu não ter uma ligação ou um conhecimento muito grande em astrologia. Eu só sei que eu amei o final desse livro. O final traz capítulos menores e que andam mais rapidamente. E eu fiquei encantada, eu gostei muito da ideia da Eleanor. Eu gostei muito do trabalho dela, que com certeza deve ter sido um trabalho muito árduo e muito bem pensado. E eu não sei se eu faço vídeo sobre ele, eu queria que vocês me ajudassem. Eu faço ou não faço? Vale a pena? Vocês vão assistir? Enfim. É isso, essas foram as minhas leituras dos meses de março e abril. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você tiver interesse em qualquer um desses livros, vou deixar aí embaixo o Instagram da livraria Luminários, que é a livraria parceira aqui do canal. E se vocês quiserem comprar algum deles pelo link, usando o promo code LITERATAME, vocês conseguem um código de desconto lá, uma porcentagem de desconto em relação ao preço de capa dos livros.
Bom, não se esqueçam de curtir, então, se vocês gostaram, inscrevam-se no canal caso sejam novos por aqui e acompanhem o Teratami nas outras redes sociais. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!